Tacla Duran. Primeiro, quem é o Tacla Duran? Tacla Duran é um advogado, foi advogado da Odebrecht e, em 2015, quase tornou-se delator da Lava Jato. Este é o Tacla Duran, tá bom? Teve proposta de delação oficial lá dentro do Ministério Público Federal pela Lava Jato. O que acontece com o Tacla Duran? Em determinado momento, durante a negociação da sua delação, ele começa a vir a público e a falar o seguinte: estão tentando me extorquir. Como? Tem um advogado, o tal do Zucoloto, já é um advogado bastante famoso, há muitos anos. Gente, essas denúncias não são de hoje. A novidade aqui é que elas foram feitas pela primeira vez em juízo. Tacla Duran foi ouvido ontem na condição de testemunha, mas as denúncias não são de ontem. Essas denúncias são antigas. E elas têm implicações muito maiores do que pode parecer no primeiro momento. Tacla Duran diz o seguinte: estão tentando me extorquir. Tem um advogado chamado Carlos Zucoloto Júnior, acho que é Carlos o nome dele, né? Posso estar enganado agora. Mas enfim, Zucoloto, esse Zucoloto, quem ele é? Ele é um advogado e ele está me dizendo aqui, em paralelo à minha negociação de delação, que se eu pagar uma grana por fora para ele, ele consegue reduzir a minha pena e reduzir a minha multa. Qual que é a negociação? Isso nas palavras do Tacla Duran. A negociação é, ao invés de eu pagar 100% do valor da multa que estão querendo me cobrar, eu vou pagar 1/3 do valor da multa. E outro 1/3 eu teria que dar na mão desse advogado, por fora. Isso não seria um acordo de delação feito pelo Zucoloto para o Tacla Duran de modo formal. Isso é uma negociação por fora. E segundo o Tacla Duran, esse dinheiro que o Zucoloto pegaria, essa fortuna, serviria também para espalhar para as pessoas que tinham que ser espalhadas, né? O Tacla Duran não detalha o nome das pessoas, mas ele cita, sim, o Sérgio Moro, tá? E o Deltan Dallagnol. Detalhe que não pode fugir da explicação desse caso. Zucoloto era sócio de Rosângela Moro em um escritório de advocacia. Então, eu vou voltar um passo atrás. Nós estamos falando de um delator que estava tentando negociar a delação, né? No fim, a delação não é aceita, segundo o Tacla Duran, justamente porque ele meteu a boca no trombone em relação a essa chantagem. Nós estamos falando de um candidato a delator, ouvido pela Lava Jato, ou seja, na época tinha credibilidade para ser ouvido, né? Hoje não tem mais. Que declara que o sócio da mulher do juiz está tentando extorquí-lo para abrandar a sua pena. Esse é o caso. Esse é o caso do Tacla Duran, tá? É isso que ele vem defendendo há alguns anos, desde 2016. O que aconteceu na época? A delação dele acabou não sendo aceita. Ato contínuo, o juiz Sérgio Moro, à época, decretou a sua prisão. Ele chegou a ficar meio ano preso no Brasil, conseguiu sair e foi para a Espanha, onde tem cidadania espanhola e por isso está lá até hoje. Tacla Duran não pisa no Brasil desde 2016, porque até pouquíssimo tempo atrás, até horas atrás, tinha um mandato de prisão contra ele. Muito bem. O que fez o novo juiz da Lava Jato? Derrubou esse mandato de prisão e transformou o Tacla Duran em testemunha. E na condição de testemunha foi ouvido ontem. Refez as acusações de que a sócia do juiz do caso, Rosângela Moro, o sócio do juiz do caso, sócio da Rosângela Moro, o senhor Zucoloto, estava tentando extorquí-lo. Refez as acusações ontem. E apresentou áudios e print screens de conversas com o Zucoloto, segundo a denúncia do Tacla Duran. Tudo a ser apurado, tudo a ser investigado. Não, ninguém está falando aqui se o Tacla Duran está falando a verdade ou não. O que está se falando aqui é que esse cara deveria ter sido ouvido 4 anos atrás, não agora. 4 anos atrás. É dever, inclusive, do Ministério Público, se tem indícios de provas como essa, de acusações como essa, ouvi-lo. Sabe o que fez o Ministério Público na época? Soltou uma nota de 10 parágrafos para atacar o Tacla Duran. Sabe o que fez o juiz Moro na época? Soltou uma nota se declarando amigo do Zucoloto, sim, amigo do Zucoloto, e fez uma nota para atacar o Tacla Duran. Então, o procedimento foi para o espaço, como todo mundo está vendo. O que é que está se falando agora? Que finalmente esse cidadão está sendo ouvido e está tendo a oportunidade
de, nos autos, pela primeira vez, apresentar as suas evidências. E a partir disso, caberá ao sistema investigativo brasileiro de ir atrás da verdade. Esse é o papel do Ministério Público também. O papel do Ministério Público, ao contrário do que muita gente pensa, não é sentar lá para tentar botar o réu na cadeia. Não, não, não. O Ministério Público ele não é assistente da acusação. Nós não temos esse sistema no Brasil. Não existe no sistema um juiz assistente de acusação. O Ministério Público ele está lá para buscar a verdade. E se aparecem, durante os autos, durante as investigações e durante o processo, indícios, provas ou testemunhas que possam beneficiar o réu, o Ministério Público tem obrigação de perseguir essas provas. Não pode ignorar a existência dessas provas. Não é dever funcional do Ministério Público. O Ministério Público não está ali para acusar a todo preço, para acusar a qualquer custa. Muito bem, Tacla Duran foi ignorado até ontem. Agora está sendo ouvido. Apresentou suas provas. O print que foi apresentado é uma conversa que supostamente é do Tacla Duran com o Zuccolotto, onde o Zuccolotto detalha esse esquema de pagar 1/3 de multa e 1/3 para ele próprio, Zuccolotto, por fora. Tá? Esse é o esquema denunciado. Muito bem. O que temos a partir de agora? O juiz de Curitiba, que hoje é o titular da 13ª Vara, que já foi a vara do Sérgio Moro, depois foi a vara do juiz Bonet, depois foi a vara da Gabriela Hart. Tá? Essa é a cronologia dos juízes que sentaram ali naquela cadeira. Ele ontem parou a oitiva alegando que pode haver uma questão de competência. Por quê? Hoje Moro e Deltan são deputados, são senador e deputado. Então, o que o juiz faz? Ele fala, peraí, vamos parar por aqui, porque pode ser que essas pessoas tenham direito a foro privilegiado. Atenção, não é o entendimento do STF, tá? Não é. Crimes cometidos fora da alçada do seu mandato, que não tenham relação com ele, inclusive, você não tem mais direito a foro privilegiado no Brasil. Já se usou muito isso. Hoje em dia não é mais assim, segundo o entendimento do STF. Então, por exemplo, se você assassinar alguém e for deputado, você não tem direito a foro privilegiado, porque o assassinato não está ligado à sua função como parlamentar. No que está correto. O foro privilegiado é importante para proteger parlamentares quando estão na função parlamentar. Então o parlamentar está lá fazendo a CPI das milícias, como fez o Freixo. Claro que o foro privilegiado é importante para ele precisa dessa proteção, porque senão ele vai ser processado por um monte de miliciano e a vida dele vai acabar. É lógico que tem que ter uma proteção maior. Não parece o caso da denúncia do Tacla Duran, porque nem Moro nem Deltan eram parlamentares e sequer esses eventuais crimes que tenham cometido a ser investigado foram cometidos em função do mandato. De todo modo, isso foi por STF. O jurista Fernando Fernandes, hoje de manhã, brilhante, aliás, escreveu um livro sobre a Lava Jato, Geopolítica da Intervenção. Sugiro que todos vocês leiam esse livro para se aprofundar no assunto. Hoje, lá no ICL, ele falou que agora o STF vai ter um sorteio para saber quem vai pegar esse processo, né? E a partir desse sorteio, esse seria o rito. Não sabemos o que vai acontecer. Sabemos o que deveria acontecer. Isso é o que deveria acontecer. E a partir disso, o STF vai decidir se isso é uma questão para o Supremo, se isso volta para Curitiba nas mãos do juiz Apio ou se isso vai para outra jurisdição. Porque, atenção, é importante, pode ser até mesmo, como é o caso que se discute agora, inclusive, da tentativa de sequestro do casal Moro pelo PCC, pode ser até mesmo que Curitiba não seja competente para tocar esses casos. Discute-se isso, no caso do PCC e do Moro, por exemplo, que isso deveria ser tocado em São Paulo, que é onde os crimes aconteceram e foram cometidos. No caso do Tacla Duran, pode acontecer isso também, por quê? Porque o Tacla Duran, durante a sua oitiva ontem, ele apresenta um áudio, ele toca um áudio ao vivo, na coletiva. Esse áudio foi gravado na frente de um hotel, porque o Tacla Duran, ele era advogado ou vice-presidente, alguma coisa assim, da entidade que é a Associação dos Hotéis de São Paulo. E esse áudio, segundo declara o Tacla Duran, na versão dele, é uma gravação de pessoas ligadas a esse escritório do Zuccolotto tentando extorquí-lo. Então, como esse fato aconteceu em São Paulo, e isso é o ato criminoso em si, ou é uma prova do ato criminoso, que é
vai ser pensada nos autos como prova da extorsão, na denúncia do Tacla Duran, que está sendo ouvido como testemunha nesse caso. Então é possível sim que o STF defina que não, esse caso não fica em Curitiba, esse caso vai para São Paulo. Tá? Então é isso, resumidamente, para vocês conseguirem espalhar esse corte por aí, tá bom, pessoal? Esse é o caso do advogado Tacla Duran. Agora temos que esperar cenas dos próximos capítulos. Tacla Duran não deu entrevistas, está calado, está na Espanha, mas falou ontem à justiça que se é para se tocar esse processo, ele vai tocar esse processo. Tá? Então, tá aí em aberto. É sim um caso sério. Não é um caso para a imprensa ignorar, como está ignorando. A imprensa mainstream brasileira colocou no ar gravações de 1 milhão de delatores que, inclusive, depois foram considerados inocentes e que fizeram, inclusive, acusações falsas. Mas eu não acho que a imprensa não está colocando isso no ar agora por medo de acusações falsas. Eu acho que tem outros interesses por trás. O campo político da direita no Brasil está em aberto. Não se sabe qual será o futuro de Bolsonaro, se vai ser considerado inelegível, se vai querer participar de eleição de novo, se vai assumir as rédeas da extrema-direita brasileira ou não, se vai ser preso ou não. O futuro do Bolsonaro é uma incógnita. Por enquanto, ninguém sabe o que vai acontecer com ele. Só que o Bolsonaro deixou o Brasil, em dezembro do ano passado, com 50 milhões de votos nas costas. E esses votos vão para alguém. Que não seja 50, que seja 40, 35, 30. É voto pra caramba. Então o campo da direita brasileira, o campo antipetista, vamos colocar assim, porque aí você pega, né, de centro à extrema-direita, está em disputa. E o Sérgio Moro é, sim, um candidato a ser o herdeiro desses votos por forçação de barra de parte da imprensa brasileira. Então a imprensa brasileira, como boa jogadora da Bolsa de Valores, está antecipando os movimentos. O que nós vemos na notícia hoje é a notícia da semana passada, gente. A imprensa brasileira, os donos das companhias das empresas de imprensa brasileira, que não são somente pessoas que são donos de empresas de mídia, têm interesse em construção civil, em portos e aeroportos, em fazendas de boi, de café, em estradas, em pedágio, 1 milhão de coisas, tá? São puro sangue capitalistas bilionários na sua maioria. Essas pessoas precisam encontrar alguém a tempo hábil, inclusive para não serem de novo surpreendidas pelo Bolsonaro. O Bolsonaro foi o candidato de parte da imprensa brasileira, sim, porque o Bolsonaro se cacifou eleitoralmente. Não era o sonho da imprensa brasileira colocar o Bolsonaro como candidato. A questão é que os outros naufragaram. Então agora é o momento de você ficar testando candidatos. E o Moro é um dos preferenciais, sim. É sim. Ele é candidato a conseguir dar parte desses votos. E se ele for blindado e incensado e fizer o seu mandato ali, e essas coisas como a do Tacla Duran. Gente, o cara fez uma denúncia grave contra o juiz da Lava Jato, em juízo. E apresentou evidências. Isso é notícia. Não interessa se você gosta ou não. Isso é notícia. O nome disso é notícia. Ignorar isso é prestar um mau serviço para o público que acompanha os veículos que estão ignorando. O nome disso é notícia. Eu não estou dizendo que a notícia é que o Moro é culpado. Não. A notícia é, agora, pela primeira vez, em juízo, essa denúncia está sendo feita com provas apensadas. Então isso é notícia. Isso não pode ser ignorado. Isso está sendo ignorado pelo motivo que eu acabei de falar para vocês. O campo da direita brasileira, extrema-direita, centro-direita, está em disputa. Desesperadamente tenta se encontrar uma alternativa a Bolsonaro, porque a maior parte das entidades, das Fiespes da vida, né, e tal, não querem ser reféns do Bolsonaro de novo, porque o Bolsonaro se provou um completo maluco, que só cuida dos próprios interesses, que foi eleito para cuidar da família Rachadinha S.A., que foi eleito para ganhar 3 malas de joias, né? É isso que o Bolsonaro é. O Bolsonaro é um ser incontrolável. Conseguiram controlar o governo através do Paulo Guedes, o que conseguiram fazer, né? Então estão sim tentando buscar uma alternativa ao Bolsonaro. Inclusive o próprio PL não tem desejos que o Bolsonaro vire presidente de novo. Para o PL, o ideal seria que o Bolsonaro assumisse eventualmente alguma liderança na extrema-direita brasileira, mas fosse um cara obediente e não botasse a mão no fundo eleitoral e partidário do Valdemar da Costa Neto lá no PL. Então a gente tem que ler os arranjos que estão por trás dessa coisa toda também, tá?
Por isso, esse é o motivo principal que o assunto Tacla Duran está sendo ignorado. Não foi notícia no Jornal Nacional ontem. Eu não consigo imaginar nenhuma notícia mais explosiva para o Jornal Nacional de ontem do que essa. Mas conseguiram achar algumas outras porque o jornal foi ao ar.